A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um culto da família em seu lar. E nesta noite nós queremos, até porque estamos começando atrasado, e nós vamos fazer uma oração e entrarmos na mensagem, tá? Deus, muito obrigado por essa noite maravilhosa em que nós estamos entrando nos lares de todos os teus filhos, né, que querem fazer o culto doméstico, Senhor, no lar, que é uma coisa muito importante. Por isso, muito obrigado. Te damos licença e abrimos a porta dos nossos corações para que o Senhor entre e faça o trabalho extraordinário que o Senhor gosta de fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Eu já convido então os irmãos para nós já começarmos a ler a palavra de Deus, né? Porque começamos um pouco atrasado e aí a gente vai logo entrar na palavra. Eu quero ler com os irmãos Hebreus capítulo 1, tá? Hebreus capítulo 1 e o versículo 9. Esse assunto é tão bom, sabe? Um assunto muito extraordinário para as nossas vidas. E o versículo diz assim, né? Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, glória a Deus, com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Né? Eu quero dizer para os irmãos que esse assunto está em Hebreus capítulo 1 e o versículo de número 9. Né? Eu vou até reler, ele é tão bom, tem um valor extraordinário, tão especial no que se refere espiritualmente falando, né? Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Né? Agora, nós vemos o valor da justiça. Na verdade, a justiça é a mola mestra do cristianismo, né? A justiça, ela é a linha do equador espiritual, né? A justiça é que move as mãos de Deus em relação a qualquer ser humano, né? Porque Deus tem duas mãos, como nós temos duas mãos, né? E na mão direita de Deus está a misericórdia, né? A misericórdia é compaixão pela desgraça alheia. Por isso que na mão direita de Deus está a misericórdia e na esquerda a justiça. Porque a misericórdia, se não houver misericórdia, não tem justiça, né? Então, na mão de Deus, as duas mãos de Deus, né? A primeira à direita está a misericórdia, compaixão pela desgraça alheia. E na segunda está a justiça, porque depois que você tem a misericórdia de Deus funcionando na sua vida, então a justiça brota, né? Porque a misericórdia quer dizer compaixão pela desgraça alheia. E a justiça, ela é uma coisa interessante. A justiça é qualidade do que está em conformidade com o direito, maneira de perceber, aliviar o que é direito e justo. Isso é o significado de justiça, né? O reconhecimento do mérito de alguém ou algo que está em conformidade ao direito, né? Então, os irmãos, não esqueçam, as duas mãos de Deus, elas são extraordinárias para nós.
Na direita está a misericórdia e na esquerda está a justiça. E agora, o escritor aos Hebreus, escrevendo para nós, ele vai dizer assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Agora a pergunta é: quem foi que aborreceu, amou a justiça e aborreceu a iniquidade? Porque é a frase do começo, né? Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Quem está falando aqui é Deus, né? Usando o apóstolo Paulo. Mas eu quero saber, quem amou a justiça e aborreceu a iniquidade para receber tanto prestígio de Deus ao ponto de ser ungido, né? Ao ponto de ser ungido com óleo de alegria? Jesus. Sabe? Amar a justiça e aborrecer a iniquidade é o ponto crucial de quem é salvo. E não é amar a justiça quando o problema for externo, não, né? De outras pessoas, não. Tanto faz ser da família como de outras pessoas, seja qual for a pessoa, seja qual for o assunto, sempre a gente deve amar a justiça e aborrecer a iniquidade. Lembrando que nas duas mãos de Deus, nunca esquecer isso. Na direita está a sua misericórdia, compaixão pela desgraça alheia, e na segunda está a sua justiça, né? E aí, quem amou a justiça e aborreceu a iniquidade foi o Senhor Jesus Cristo. E a prova disso, pastor, é que ele nunca pecou, nunca fez injustiça. A Bíblia diz que na pessoa de Cristo não foi encontrado dolo algum, ou seja, defeito algum. Então isso faz toda a diferença, né, nas nossas vidas. E é bom que nós saibamos que Deus ama e recompensa as pessoas que amam a justiça e aborrecem a iniquidade. A primeira coisa que ele fez com Jesus, porque Jesus foi que cumpriu isso, né? A gente está falando dele aqui. Aí o que é que Deus recompensou ele? Ungiu com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Ora, às vezes a gente acha que os seres lá no céu, né, serem anjos, na onisciência de Deus, Deus não conhece aqueles que são mais zelosos e que estão mais à altura de receber um cargo desse que o Senhor Jesus recebeu. Mas vejam, todos os anjos que estavam no céu, até mesmo Lúcifer, era um portador de luz, né? E todos os outros anjos eram anjos de Deus. Mas na onisciência de Deus, Deus sabia que Lúcifer, o anjo portador de luz, era o terceiro na hierarquia, né? Era Deus, Jesus e depois ele. Mas ele não amava a justiça. Não amava a justiça, a misericórdia, o amor. E os anjos que o acompanharam também estavam no mesmo prisma, na mesma situação, né? Então eles tiveram que ser expulsos do céu. Ou seja, eles não receberam o que Jesus recebeu, né? Jesus recebeu
toda a potência do Espírito Santo na sua vida. Porque a Bíblia diz que nele, em Jesus Cristo, foi derramado o Espírito Santo de Deus sem medida. Né? Aí as pessoas perguntam, então por quê? Por quê? Porque ele amou a justiça e aborreceu a iniquidade. A justiça, ela é tão importante nas nossas vidas, né? Tão importante, que sem ela, ninguém vai morar no céu. Não. Mas nós vamos ver em Salmo 1 e o versículo 5, nós vamos navegar um pouquinho aqui, Salmo 1 e o versículo 5, eu quero que vocês abram aí, para vocês entenderem o valor da justiça. Salmo 1 e o versículo 5, tá? Diz assim, ó: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. E não subsistir significa que eles vão ser exterminados, no sentido de serem colocados no lado esquerdo de Deus e jogados no lago de fogo. Não passarão no teste, porque não amaram a justiça, não. Certo? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olha a diferença que Deus faz entre o justo e o ímpio, e o pecador. Aí você olha a diferença do agir de Deus na vida de Jesus, na vida de Lúcifer e na vida de todos aqueles anjos que eram de Deus, mas que resolveram seguir a Lúcifer pelo fato de não serem justos. Não é? Mas aí nós vemos aqui a bênção que Deus vai colocar, né? Pelo que ele diz, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, serão exterminados, nem os pecadores ficarão na congregação com os justos. Mas também nós vemos aqui em 1 Timóteo 6 e 11, esse assunto é tão bom que eu resolvi fazer assim para você não perder nenhuma referência. Porque não adianta estar na igreja. Ora, a Bíblia diz em Provérbio que a base do trono de Deus é construído com a justiça e o direito. Né? Não é como a terra, não. A terra, a justiça e o direito está pervertida. E tem mais seguidores nesta linha, na perversão, de não praticarem a justiça do que praticar a justiça. Né? Mas aí nós vemos aqui, 1 Timóteo 6 e 11, o que Deus fala para nós tomarmos o cuidado para sermos justos. Né? Porque só os justos serão contemplados. Né? Contemplados por Deus. 6 e 11. Aí ele diz para você e diz para mim, né? Principalmente para mim, que tenho mais luz, mais conhecimento, e quem tem mais conhecimento, quem tem mais luz sobre o assunto, vai pagar um preço maior. Aí ele diz assim, ó: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Aí você quer saber quais são essas coisas que você deve fugir? Você vai ler Timóteo 6, do 3 até o 11. Aí você vai saber de quais coisas você deve fugir. Porque senão nós vamos gastar muito tempo, tá? E é bom porque fica o dever de casa para ti aí, né? Dever de casa. Mas tu, ó homem, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a paciência e a mansidão. Mas veja, a primeira coisa que nós devemos seguir,
Primeiro, ó, mas tu, ó homem, foge destas coisas. E todas essas coisas que está do 3 até o 11, até o 10, são injustiças. Aí o apóstolo Paulo vai e diz, mas tu, ó homem de Deus, mulher de Deus, ser humano de Deus, foge destas coisas e segue, primeira coisa, a justiça. Primeira coisa é ser justo. É como está no Salmo 1, que nós já lemos. Pelo que os ímpios não subsistirão juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque nem o ímpio e nem o pecador vai ficar na congregação do justo, que é o céu. Por isso que ele está dizendo, mas tu, homem, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, compaixão pela desgraça alheia, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Bom, isso é para quem quer entrar no céu, morar no céu. Aí a nossa vida aqui vivida na terra, ela tem um objetivo. Qual o objetivo, pastor Raimundo, da nossa vida vivida aqui na terra? O objetivo da nossa vida vivida aqui na terra é para nós praticarmos a palavra, termos tempo, a nossa vida aqui na terra é para nós termos tempo para praticar a palavra de Deus no nosso dia a dia, até nós aprendermos a fazer a coisa direitinha como Ele quer. Porque senão nós não vamos para o céu. E veja que Deus dá tempo muito a gente, né? Desde o dia que você se entende de gente até o dia da sua morte, é muito tempo. Tem gente que leva 70 anos, 80 anos, 90 anos, né? Deus dá muito tempo a gente, né? Agora, nós pregadores, nós temos que falar essas coisas. Porque é real isso. E ser lançado no inferno, e depois no lago de fogo, que é ainda pior, é uma desgraça para o espírito humano, né? Mas aí, sem justiça, ninguém consegue entrar no céu. Mas nós vemos também, irmãos, aqui, Timóteo 6 e 11, né? Mas tu, homem, foge, homem de Deus, foge destas coisas, né? Foge destas coisas e segue a justiça. Nós vamos ver direitinho aqui o que é a justiça, né? Agora nós vamos para Provérbio 10 e 2. Provérbio 10 e 2. Vai notando aí, Provérbio 10 e 2. Porque isso é interessante. Porque todo cristianismo, tudo que você faz na fé cristã, se resume em você ser um justo. Né? Porque os ímpios e os pecadores não ficarão na congregação como justos, né? Então é interessante, muito interessante ser justo. Provérbio 10, 2. Vamos ver o que o rei Salomão diz aqui para nós, sendo usado pelo Espírito Santo. Ó, os tesouros da impiedade de nada aproveitam. A impiedade é tudo aquilo que Deus abomina. Aí você sabe que Deus abomina, né? É uma quantidade, é uma lista tão grande. É roubo, é inveja, é mágoa, é contenda, é ódio, é amizades que não prestam, que não respeitam a Deus e tudo. Todas essas coisas são coisas ímpias, né? Aí você pode se lembrar por que Deus tomou Enoque para si. Aí eu pergunto a você, por que Deus tomou Enoque para si? Aí você responde como a Bíblia diz, né? E Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Agora, com quem você anda? O que você está defendendo? Né? É importante saber disso, né?
Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Olha aí o valor da justiça. A justiça livra da morte biológica e da morte eterna. Porque a morte física, todos vão passar por ela. Quer seja o pecador, o ímpio, o crente, todo mundo vai morrer, não tem jeito. Mas a morte física, ela é muito boa. A morte física, isso fora o arrebatamento, né? Se por acaso a gente pegar o arrebatamento, nós não precisamos morrer para poder ir para o céu. Vai ser mais ou menos como Enoque, como Elias, que foram arrebatados vivos. Ah, se acontecer o arrebatamento agora, o que vai acontecer? Você e eu vamos ser arrebatados para o céu, como Enoque foi arrebatado por Deus para o céu e Elias na carruagem de fogo. Mas se nós passarmos pela morte física, ela também é uma porta de entrada para o céu ou para o inferno. Depende do que você fez. Você fez caminho e andou em direção ao céu, na obediência à Bíblia, na justiça de Deus? Porque, pastor, o que é a justiça? A justiça é você obedecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aí eu construí um caminho, eu fui em direção, eu fiz um caminho de justiça para mim, ou eu fiz um caminho de injustiça? Né? Ora, isso não impede, porque você... Aí você diz, pastor, estou fazendo um caminho de injustiça até hoje, agora. E aí, o que eu faço? Nada. Começa a fazer um caminho daqui para frente de justiça. E como é? Ler a Bíblia, procurar entender e praticá-la. E ser justo com todas as pessoas, desde o seu pai e a sua mãe, até os seus inimigos. Até com os inimigos eu tenho que ser justo? Tem, irmão. Jesus não disse amai os vossos inimigos? Aí eu tenho que amar. Ah, não, é meu pai. É minha mãe. Eu tenho mágoa da minha mãe. Eu tenho mágoa do meu irmão que fez muito mal a mim. Eu tenho mágoa do meu pai que fez muito mal a mim. Mas a Bíblia não manda amar os inimigos? Se você acha que essas pessoas ainda são seus inimigos, mesmo assim você tem que amá-los. Porque isso é praticar a justiça. Por quê, pastor? Porque foi Deus quem mandou. E tudo que Deus manda a gente fazer é justiça. Quando a gente não faz, aí é injustiça. Você não está praticando a justiça. Né? E é por isso que o rei Salomão vai dizer: os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Não vale nada. Mas a justiça livra da morte. Livra da morte física também, viu? Livra da morte biológica e livra da morte eterna. Livra da morte biológica, livra da morte espiritual e livra da morte física. São 3 tipos de morte que nós temos. Né? A morte física, que todo mundo passa por ela. A morte espiritual, que muitos ainda estão mortos nos seus delitos de pecados, porque não nasceram de novo, estão mortos para Deus. Mas tem a morte espiritual, de alguém que está na fé, mas aí não continua praticando a Bíblia, sendo justo, e ela morre espiritualmente. Aí nós temos a morte eterna, que é ser lançado no lago de fogo. Né? Então, a morte espiritual, ela é perigosa. Então é bom ser justo. Por quê? Porque a justiça livra da morte. Qualquer tipo de morte. Só não a física, né? Porque a física todo mundo vai passar mesmo. Quer seja o católico, quer seja o espírita, quer seja o crente, seja qual for a religião que essas pessoas pertençam, elas vão morrer fisicamente. Não tem jeito. A morte física é para todo mundo. Mas a morte espiritual não. A morte espiritual você só morre se você não for justo. A morte eterna, você só vai participar dela se você não corrigir
essa injustiça. E a injustiça que nós praticamos é quando nós não fazemos a vontade de Deus. Quando nós não praticamos a Bíblia, nós estamos na injustiça. Aí só resta para nós o quê? A morte espiritual e depois a morte eterna, que é ser lançada no lago de fogo, né? Mas nós vamos ver Mateus 5 e 6. Mateus 5 e 6. Né? Eu queria trazer essa palavra para vocês, porque a gente às vezes fica como crentes na igreja, fazendo de tudo, menos sendo justo. E sem a justiça, não tem salvação para ninguém. Para ninguém. Mateus 5 e 6. Veja aí, 5 e 6. Você tem algum problema com alguém? Odeia alguém por alguma coisa do passado? Você está na mão do diabo ainda. Isso é coisa dele. Porque Jesus disse: amai os vossos inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer; se tiver sede, dá de beber. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Esse é o grande trunfo. Quando nós perdoamos os nossos inimigos, as pessoas que nós temos mágoas dela, nós estamos fazendo bem a quem? A elas? Não! Nós estamos fazendo bem a nós. Porque nós estamos praticando a justiça e nós liberamos, ficamos livres para ir para o céu de glória. E ainda mais abençoamos ela, né? Podemos até pregar o evangelho para ela agora, que a gente não tem mais mágoa, perdoou. Ora, veja a maldade e a astúcia de Satanás. Ele me faz eu ter raiva pelo mal que alguém me fez no passado. E eu acho que estou certo. Muita gente acha que está certo. E nem sabe que é uma armadilha. Porque aí eu não perdoo, não sou perdoado por Deus. Aí vou para onde? Para o reino de Satanás. Ele fez o negócio dele, o giro dele, e deu certinho. Ele disse: olha aí, caiu nas minhas garras. Né? Aí você olha para Jesus. Jesus odiou alguém? Jesus deixou de perdoar alguém? Você sabe que não. Né? Quando ele estava na cruz, ele foi uma oração pelas pessoas que o condenaram, né? Eu solto quem? Barrabás, era bandido, viu? Ladrão, salteador. Eu solto Barrabás ou o Messias, o Cristo, o rei de vocês? Solta Barrabás, o ladrão. E o que eu faço com esse Messias, o rei de Israel, o rei dos judeus? Crucifica. Mas veja, antes de Jesus morrer, dar o suspiro final, Jesus não guardou rancor pelo que as pessoas... Ele fez tanto bem, aquelas pessoas que ele fez tanto bem, muitas delas o crucificaram, mandaram crucificar. Mas aí Jesus, antes de morrer, disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A grandeza de um homem, a grandeza de um ser humano, a grandeza, principalmente dos que estão na fé, é poder perdoar com gosto, com alegria, com convicção, com razão, sabendo o porquê está perdoando. Porque foi o mestre que pediu e ele foi o nosso exemplo, ele mesmo perdoando a todos. Satanás quer que a gente entenda isso? Não. Ele cega os entendimentos dos incrédulos. Faz a pessoa alimentar o mal e não perdoa. Aí você pergunta: qual a finalidade dele, pastor? Olha, irmãos, não subestime Satanás.
ele é estrategista e ele sabe que se você não perdoar uma pessoa, seja ela quem for, você e eu, se eu não perdoar, ele sabe que eu sou dele. Ele não liga se eu dei glória a Deus, vá para a igreja, aleluia, santo, santo, pregue. Não, ele não está nem aí para isso aí. Ele sabe que se eu não perdoar, eu já estou arruinado. Jesus fez parábola sobre isso. Até mesmo na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele sabe disso. Ele não quer que você saiba. E nem que eu saiba. Ele quer pegar a gente no engano. Lembra que ele é o enganador, enganou Eva? De lá para cá tem enganado a nação todinha até o nascimento de Cristo. Mesmo depois do nascimento de Cristo, ele continua o Deus desse século. Satanás cegou os entendimentos dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça nas vossas mentes, o apóstolo Paulo diz. Depois do milênio, ele vai sair por um pouco de tempo para enganar as nações, para que elas não vão reinar, para que elas não possam reinar com Cristo e sejam deles. Mas por que as pessoas não entendem isso? A maior fortaleza de um homem é poder perdoar, principalmente o inimigo. Perdoar um amigo, todo mundo perdoa. Ainda bate nas costas, dá risada e diz: tu é besta, tu acha que eu ia fazer nada contigo, criatura? Eu gosto de ti, é aquela coisa maravilhosa. Isso aí qualquer um faz. Isso é fácil demais. Agora, perdoar um inimigo, né? Uma mágoa antiga, uma coisa do passado, que está preso. A pessoa está sendo crente, mas não se libertou do problema, está preso a ele, né? Quando morrer, pensa que está salvo, mas não perdoou. Aí você vai se lembrar que Jesus disse: quando tu fores oferecer a tua oferta, o teu culto, a tua oração, for orar a mim, for cultuar, for adorar, for bendizer, lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa tudo no altar, vai a ele primeiro, concilia-te com ele, depois tu vem e oferece a tua oferta. Isso que falou foi o Senhor Jesus Cristo, tá? Então, é muito importante nós vermos isso que Jesus falou aqui para nós, né? Mas veja o que Jesus falou em Mateus 5 e 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Olha onde é que está a justiça. Ele disse assim, bem-aventurados que têm fome e sede de amor. Bem-aventurados que têm fome e sede de misericórdia. Bem-aventurados que têm fome e sede de perdão. Não. A mola mestra para a salvação se chama justiça. Justiça. Porque Deus é justo. A base do trono de Deus foi construído com a justiça e o direito. E sem a justiça, ninguém consegue entrar no céu. Ela pode ser cheia de amor, pode ser cheia do que quiser. Faltou a justiça, sobra na curva do inferno, cai bem nos braços do cão. E ele disse, vixe, vieste já? Faltou a justiça. Era religioso. Quem não é justo, quem não pratica a Bíblia é somente um religioso. Satanás nem liga. Está nem aí. Ele faz incentivar, dá glória a Deus. Fala em língua, eu até te ajudo, se tu quiser, dou uma ajudinha para tu. Mas ser justo ele não quer que ninguém seja. Porque ele sabe que ser justo liberta a pessoa. Tira do reino das trevas e coloca no reino da luz. E ele não quer que as pessoas sejam de Deus, né? Na verdade, toda a vida ele trabalhou para que o ser humano não fosse de Deus. Começando lá no Éden, enganando Eva. E já usou a Eva para enganar o Adão. E de lá para cá veio, enganando todo mundo. Até que Cristo veio e mostrou a verdade, né? Aí quem é da verdade, Jesus disse que ouve a sua voz.
Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Se você não tem fome, não tem sede de justiça, de praticar, de obedecer a Deus, independentemente dos seus caprichos, dos seus pensamentos, do que você acha ou deixa de achar, lamento muito. Mas você não é justo, eu não sou justo. Agora veja ele. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ninguém, nenhum salvo, pode ter raiva e ter ódio de uma pessoa. É bem simplesinho de entender isso. Tu tem ódio do teu vizinho? Tu tem ódio da tua mãe? Tu tem ódio do teu pai? Tu tem ódio do teu irmão? Tu tem ódio do teu chefe lá? Me diga, se tu tiver ódio, raiva dessas pessoas, como é que tu pode pregar o evangelho para elas? E Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Como é que tu vai pregar? Como é que tu vai pregar para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão, para o teu gerente, para o teu vizinho, se tu tem ódio dele? E aí? Aí cai a ficha da gente. Então, ninguém tem direito e nem pode ter raiva e ódio de ninguém, porque você precisa pregar o evangelho a toda criatura, e essa toda criatura inclui teu pai, tua mãe, teus irmãos, teu vizinho, o gerente da empresa, a professora, a quem te prejudicou, inclui até mesmo aquele camarada que tomou e levou a tua mulher. Vai chorar nos pés de Jesus para arrumar outra e abençoar ele. Deus salva aquela alma. Não foi ele que fez, não, foi o cão que usou dele. Você tem maturidade para isso? Aí Jesus diz assim: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Você acha que esse ser perfeito é ser perfeito no sentido de não ter defeito? Não, não é isso. Ser perfeito no sentido de maturidade. De você entender que aquele homem levou a tua mulher, mas porque foi usado pelo diabo. E Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra o ser humano, mas contra os principados, as potestades, os demônios que operam nas regiões celestes, que usa as pessoas que não estão munidas e que não têm o conhecimento das coisas de Deus. Satanás usa delas. Mas você tem conhecimento. Aí você vai amaldiçoar elas, porque ela conseguiu levar levou o teu filho para a droga, outro carregou tua mulher, e agora eu vou amaldiçoar. Não, maior do que filho, do que mulher, do que qualquer coisa, se chama a salvação. Porque tudo aqui vai terminar no cemitério. A tua mulher e você, se demorarem 100 anos, os dois vão para o cemitério. E a salvação? Aí você vai entender. Porque Jesus foi e disse: olha, o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem são meu pai? Quem são minha mãe e meus irmãos? Apontou por discípulos: são esses que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, qual é o direito que o crente tem? O crente salvo, que eu estou dizendo, o justo. Porque qualquer crente aí pode fazer o que quiser, mas eu estou falando do justo. O justo, o direito que ele tem é de não ter ódio e nem raiva e nem rancor de ninguém. O direito dele é perdoar, 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 70 vezes 7 por dia. Ele é salvo. Aí ele faz como Jesus perdoou. Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. Então é muito importante. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Nunca tenha fastio da palavra de Deus.
Porque feliz e abençoados os que têm fome, têm desejo, têm prazer de ler a Bíblia e prazer de praticar a Bíblia. Não é só ler não, só ler não salva não, tá? É ler e praticar. Salvação vem através disso aí, tá? Mas nós vamos, para encerrar, Romanos 1,17, tá? Nós já vamos encerrar. Romanos 1,17. Esse versículo é muito bom, de Romanos 1,17. Abra aí sua Bíblia. Romanos 1,17. Olha aí o que diz. Primeiro eu vou ler o 16, que dá sentido, tá? Fica melhor para a gente entender. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. A única maneira de se descobrir a justiça de Deus é através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. A pessoa que disser que descobriu a justiça de Deus em qualquer outra coisa é um mentiroso, tudo maiúsculo. Romanos 1,17. Porque nele, no Evangelho, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, se descobre a justiça de Deus, quando é praticada, tá? De fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aí você passando isso aqui a limpo, aí você vai numa igreja e olha e congrega 6 meses, qualquer igreja que você queira, tem umas melhores e tem umas mais ruins no conhecimento, no entendimento e na prática. Aí você chega numa igreja, aí você começa a ver o disse-me-disse, a arenga, o irmão mal com o irmão, essa coisa toda, aí você olha e diz, puxa vida, como eles estão longe do céu. Sem justiça, não tem salvação. A gente briga para ser crente, para ter cargo na igreja, para ser um bom pregador, para ser um orador, é por tudo, mas não se luta para ser justo. Que disparate! Se no arrebatamento só vai subir o justo, e eu luto apenas para ser um crente. É difícil, não é não? Mas o Salmo 1 diz, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Salmo 1 e o versículo 5. Salmo 1 e o versículo 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores ficarão na congregação com os justos. Então assim, pastor, eu tenho que lutar. Faça como aquele provérbio do mundo. Lute com unhas e dentes para ser um justo. Pastor, e como é que eu posso fazer isso? Lendo a Bíblia, lutando para entender, porque se você não entender, você não vai saber praticar da maneira que Deus quer. E depois praticando a Bíblia com todo gosto. Praticando a favor dos seus amigos, dos seus quase amigos, daqueles que tanto faz como tanto fez, e praticando principalmente na vida dos teus inimigos. Pratique a Bíblia na vida dos seus inimigos. Abençoai, como Jesus disse, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aí sim, aí você está no reino. Por quê? Porque estou dando glória a Deus, aleluia, estou vendo visão, revelação? Não, porque você está praticando a palavra de Deus, e principalmente na vida daqueles que querem acabar contigo.
Aí você é um homem poderoso de Deus, uma mulher poderosa. Aí você faz a diferença no Evangelho. Então que Deus nos abençoe grandemente, tá? E eu vou ler aqui o versículo que nós começamos, tá? Que é Hebreus, certo? Hebreus, o versículo que nós começamos, né? Hebreus capítulo 1, certo? Olha aí, grava esse versículo. Eu acredito que você colocou as notações aí, né? Hebreus capítulo 1 e o versículo 9. Amaste a justiça, Deus ama a justiça, e aborreceste a iniquidade. Quem fez isso? Jesus Cristo. Amou a justiça de todos os seres lá no céu. Não teve outro igual a Jesus, que amou tanto a justiça e aborreceu a iniquidade quanto Jesus. Aí ele diz: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Desceu o Espírito Santo sobre ele, né? Mais do que a teus companheiros, os outros anjos. Os outros anjos que tinha lá no céu. Por quê? Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Jesus fez isso com a abundância. Porque ele fez isso, aí Deus disse, ó, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Mandou o Espírito Santo cair sobre ele sem medida. Certo? Mais do que a teus companheiros. Quer dizer, de tudo que Deus tinha lá no céu, de anjo, de arcanjo, de querubim, não tinha nenhum melhor do que Jesus Cristo, que amou tanto a justiça e aborreceu tanto a iniquidade e o pecado como Jesus. Por isso que ele foi achado digno de vir e cumprir a tarefa de Deus, e Deus o encheu do seu Espírito Santo. Que Deus possa achar essa qualidade em mim e em você, e que nós sejamos uma bênção para o reino do Senhor, tá certo? Nós vamos hoje é sexta-feira. Nós vamos aproveitar que amanhã nós não fazemos culto, vamos orar pelo Bolsonaro, Brasil e pela saúde, tá? Certo? E vamos orar pela água também, pastora Kátia. Nós vamos orar pela água também, tá certo? Vamos fazer uma oração bem prática, né? Eu quero que você guarde essa mensagem. Ora, entenda, essa mensagem é mensagem para quem quer ser salvo mesmo. Porque parece que tem pessoas dentro da igreja, parece. Elas querem ser salvas. O problema é que elas estão indo em outro itinerário. Aí vão ter uma surpresa desagradável. Né? Porque o que salva é a justiça. Sem a justiça, nem Jesus Cristo teria vindo para morrer por nós. Né? Então nós vamos orar agora pelo Brasil, Bolsonaro, e pela tua saúde, e pela água, tá bom? Senhor Deus, estamos na tua presença, no nome de Jesus. E em o nome do Senhor Jesus, Pai Celestial, aí você diz comigo, eu recebo a minha cura, do alto da cabeça à planta dos meus pés, no nome do Senhor Jesus, eu recebo a minha cura. Estou unindo a minha fé com a fé do pastor Raimundo, e declaro nesta noite, em o nome do Senhor Jesus, que a minha cura está na minha mão, e eu recebo nesta noite com gosto e com prazer, em o nome de Jesus, e já ordeno que todo mal do meu corpo, do alto da cabeça à planta dos meus pés, dos meus familiares, de quem eu estou representando, no nome de Jesus, caia por terra. Eita, irmãos, a unção está muito boa, tá? Vou orar por você agora. Pai Celestial, eu uno a minha fé com a fé de todos que fizeram esta oração e declaro
em o nome de Jesus. Que esta cura, esta libertação da alma, em o nome de Jesus, seja feita conforme a tua fé, em o nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, toma o Brasil. O Brasil, a gente está começando a ter gosto nele, porque muitas coisas que estavam destrambelhadas e andando para o lado esquerdo, começaram agora a se aprumar mediante esse governo. Por isso, tome o Brasil. Ora, Senhor, nós sabemos que nunca um país vai ter 100% pessoas da direita, porque nem o céu teve. A primeira guerra que houve foi lá no céu. Lúcifer, que se tornou Satanás, e os seus anjos não quiseram ficar do lado direito, do lado certo, e foram banidos. E nenhum governo no mundo escapa. Se nem o céu escapou, imagine a terra. Então nós sabemos que tem aqueles que são da esquerda e que trabalham contra o que é direito, que é servir a ti, honrar a família, respeitar a tua palavra, a Bíblia Sagrada, e se livrar de desvio, de falcatruas, engano, roubo, como nós vemos, e é muita coisa. Mas muito obrigado, porque o Senhor mandou um governo agora que tem vergonha na cara, espiritualmente e também biologicamente, até hoje, né? E nós acreditamos que ele vai fazer valer o seu nome para governar o país, e já arrumou uma multidão de coisas erradas que tinha, que tá uma bênção, né? Mas nós sabemos que os inimigos o perseguem por isso. Mas também nós sabemos que o Senhor está com ele. Assim tome todo o Brasil. O governo do Bolsonaro, a esposa dele, os seus filhos, o vice-presidente também, a sua esposa, os seus filhos, seus ministros e todos aqueles, Deus, que trabalham em prol de respeitar o Senhor, da moralidade familiar, de que respeitam a Bíblia, respeitam a tua igreja e a democracia. Senhor da glória, ajude a todos eles. E eu sei como o arrebatamento vai acontecer da tua igreja. Eu sei que o Senhor está com o Bolsonaro e está com o Brasil e com todo o seu governo. Por isso, muito obrigado, abençoe grandemente e que nós prosperemos, Deus, de uma maneira espetacular, não só na área da moral, da leitura da Bíblia, de honrar o Senhor, mas também financeiramente, para que sejamos um país próspero e possamos ajudar muitos países, principalmente, Deus, com a produção dos nossos produtos para alimentá-los. E aí, em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Agora, Senhor da glória, toma, Senhor da glória, nossa água. Aqui está a água. Abençoe e consagre. Juntamente com toda a igreja no mundo todo, nós abençoamos e consagramos esta água e declaramos que a partir de agora, essa água está ungida no nome do Senhor Jesus, é claro. E quem beber dela, vai beber. E todo mal, do alto da cabeça à planta dos pés, com certeza absurda, serão destruídos, todo mal. E todas as pessoas que levarem para alguma pessoa que ela está fazendo um favor espiritual, em o nome de Jesus também vai ser curada, na alma e também no corpo físico. E em o nome do Senhor Jesus, eu já declarei
por fé, na oração da fé e da concordância, que todos que estão fazendo com fé, a fé bíblica, em o nome de Jesus, eu digo e declaro, você está curado, você está curada da alma e do corpo físico, tomando essa água, segundo a tua fé, em o nome de Jesus. Agora beba com alegria. Eu quero convidar os irmãos para domingo, amanhã, sábado. Amanhã nós temos um grande evento na nossa igreja, né? É o primeiro, né? A primeira reunião que nós estamos fazendo, o primeiro encontro de casais, nós estamos fazendo, né? E quem está na frente, na responsabilidade, que é a presidente ou a presidenta, como alguns chamam, é a diaconisa Clécia, né? E ela tem a sua equipe que trabalha com ela, né? Seu esposo Júnior também, suas filhas, né? Que trabalham com ela. Então vai ser o primeiro encontro de casais da nossa igreja, né? Durante esses 18 anos, né? Então vai ser amanhã às 7 horas, né? Vai vir pessoas que vão ministrar, que são experientes, né? Além de serem um casal que tem vida para fazer esse trabalho, né? Tanto os que vêm, como a nossa querida irmã Clécia, que está na frente do trabalho, também ela, o esposo dela e as filhas, né? Tem uma família exemplar nesse sentido de poder fazer esse trabalho, né? Porque Deus deu a capacidade a eles. Então, quem tiver problema no casamento, ou quem não tiver, vá. É de 7, eu acredito que de 7 às 9, né? Trabalho. Mas não se preocupe, né? Que tem um controle muito rígido que ela mesma faz. A Clécia, seu esposo, a sua família e outros irmãos que ajudam ela, né? Que eu não vou citar todos, que é muita gente que ajuda. É uma turma que trabalha nesse sentido. Então lá nós temos, leve a sua máscara, vá de máscara, né? Não leve criança, né? Não leve criança, porque esse assunto é um assunto para casais, né? Pode ir casais de namorado, né? Pode ir casais de pessoas que estão noivas, né? E principalmente os casados, né? Então vai ser uma reunião muito boa, tá certo? Então eu quero que vocês, mesmo que não fazem parte da nossa igreja, mas gostam do nosso trabalho, nosso tipo de ensino, então vão amanhã à noite assistir esse trabalho. Ele é muito bom, tá? Se você não tiver nenhum problema, não vou não, porque eu não tenho nenhum problema no casamento, mas vá, ajunta bagagem, fica depositado aquele conhecimento, aquela coisa, e quando vier um dia mau, tu tem um depósito de conhecimento, de entendimento nessa área, né? Aí tu se lembra da mensagem, aí começa a colocar em prática e se livra do problema, né? Até porque a Bíblia é muito clara, o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Então, casais de namorado, casais de noivos, né? E pessoas que estão com problema em casamento, e quem não está com problema de casamento, nós estamos à espera de vocês lá. Estaremos lá amanhã às 7 horas, esperando vocês. Eu acredito, é o primeiro, vai ser um espetáculo, né? Principalmente de conhecimento, porque as pessoas que vêm, eles têm já experiência nessa área, tá certo? Tá bom? Então, isso é amanhã, sábado, às 19 horas, 7 horas da noite, tá certo? E domingo nós temos o nosso culto que começa de 5 e termina às 6, tá bom? Domingo, você é o nosso convidado para estar na igreja às 5 horas, né? Domingo, se Deus quiser, eu estarei ministrando a palavra de Deus, domingo, né? Estarei ministrando, quero chegar também mais cedo para cantar pelo menos um hino ou dois antigos, você que gosta dos hinos antigos, então não esqueça, tá bom? Agora, o trabalho muito importante que eu estou achando é o trabalho, né? Esse trabalho que a irmã Clécia, a diaconisa Clécia está fazendo, né? O encontro de casais. Vá e leve a sua bênção para a sua casa, tá bom? Deus abençoe grandemente. Então,
que o grande amor de Deus, um amor tão grande, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, esse favor imerecido, e as consolações, as instruções e o conforto do Espírito Santo de Deus esteja em cada um de vós. E quem crê, diga amém. Então, a paz do Senhor para vocês, e até amanhã, às 19 horas na igreja. Amanhã é sábado, encontro de casais. Não esqueçam, amanhã sábado, 7 horas, às 19 horas na igreja, 7 horas da noite. E domingo o culto é 5 horas da tarde, de 5 às 6. Então, a paz do Senhor e até lá, tá certo? Aleluia.